Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, que nós possamos, nesses instantes, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente, que possamos deixar, por alguns momentos, as nossas preocupações, aquele dia cheio de dificuldades, de lutas, para podermos entrar em comunhão com as benesses trazidas pelos nossos amigos espirituais. Que possamos assim renovar as nossas forças, a nossa esperança e a nossa fé. No capítulo 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, nós encontramos a seguinte indagação. Dos muitos chamados ao Espiritismo, por qual sinal se reconhecem aqueles que permanecem no bom caminho? Porque muitos foram aqueles, à época do surgimento do Espiritismo, das manifestações dos espíritos no século XIX, que se afeiçoaram à doutrina espírita, que se simpatizaram. Mas Kardec pergunta por que sinal reconhecer aqueles que continuavam no bom caminho? E os espíritos respondem pelo princípio de caridade que eles professarão e praticarão, pelo número de aflições a quem eles terão levado consolações, pelo desinteresse pessoal, pela abnegação. E de que qualidade os espíritos estão dizendo? De uma virtude chamada caridade. Mas o que significa caridade? Caridade é amor em ação, benevolência, compaixão. Mas será que o nosso conceito de caridade é completo? Será que o nosso conceito de caridade não se encontra distorcido? O que vem a ser a caridade, então? No próprio Evangelho, nós encontramos uma definição de caridade que, como nós dizemos, é isso daqui. É a compaixão, a benevolência, é o auxílio ao próximo. E nós podemos praticar a caridade de várias formas. No Evangelho nós encontramos, no capítulo 13, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, que a caridade pode se processar através de pensamentos, palavras e ações. Porque muitas vezes o que nós achamos? Que a caridade é aquela esmola que nós damos, aquele auxílio material. Essa é um dos tipos de caridade, mas não é a caridade em si. É um pequeno conceito, é um pequeno tipo de caridade, que seria na opção das ações. Mas ainda nós podemos praticar a caridade por pensamento. O que é isso? Como que eu pratico a caridade através do pensamento? Podemos citar a prece. Quando nós fazemos uma prece para alguém, pedindo aos seus anjos guardiães, pedindo aos espíritos benfeitores para que aquela pessoa tenha forças, porque ela está passando por um momento muito difícil, delicado da sua existência, nós estamos fazendo uma caridade através do pensamento. Uma outra forma de fazermos a caridade através do pensamento é trocando o pensamento negativo pelo pensamento positivo, assim que ele surge. Então, quando vem aquele pensamento, ai meu Deus,
hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aguentar o meu superior. Eu tenho que pegar o ônibus lotado, eu tenho que isso. Na hora nós já mudamos o pensamento e dizemos assim, mentalmente: obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por eu ter a oportunidade do trabalho. Quantas famílias, quantas pessoas encontram-se desesperadas para conseguir uma oportunidade de manter o seu próprio sustento. O pensamento negativo é falta de caridade para conosco e também para o ambiente em que nós nos situamos. Porque quando pensamos negativamente, o que acontece? Nós emanamos e vamos contaminando o ambiente que nós estamos com essas energias menos felizes, ocasionando, resultando, influenciando o psiquismo do ambiente ao nosso redor e do psiquismo da Terra também. E a caridade através das palavras? E através das palavras, quanto que nós podemos fazer, né? Nós podemos utilizar as nossas palavras para demonstrar o quanto nós gostamos das pessoas, o quanto as pessoas são importantes para nós. Nós podemos proferir uma palavra que vai levar o ânimo, o alento, o consolo àquela pessoa que passa por uma dificuldade. Nós também podemos proferir palavras que vão levar o conselho para aquela pessoa que se encontra em um rumo equivocado, dizendo: meu amigo, meu irmão, meu companheiro, cuidado, esse caminho que você está escolhendo pode não ter volta. Nós podemos ser firmes, mas podemos falar com caridade, procurando colocar no lugar do outro para sentir toda a dificuldade que o outro está sentindo. Porque quando nós vamos falar com as pessoas, sabe o que acontece? Nós não trocamos de lugar com a pessoa. Nós, muitas vezes, estamos passando por um momento de tranquilidade, tranquilidade financeira, tranquilidade emocional, tranquilidade no trabalho. E aí chega uma pessoa até nós que está passando, às vezes, tudo ao contrário de nós. Está passando por dificuldade financeira, por um desequilíbrio emocional, uma dificuldade no relacionamento. Como estamos equilibrados, nós falamos assim: mas você está se preocupando à toa. Cadê a sua fé? Não adianta se revoltar. Isso que você está fazendo só piora. Por mais que a nossa intenção seja boa, nós precisamos, para aconselhar e até corrigir e até orientar, primeiramente procurarmos sentir o que a pessoa sente. Porque quando nós compreendemos a dor do outro, aí as nossas palavras serão de verdadeira caridade. E de muitas outras formas, nós podemos usar a palavra para levar o ânimo, levar o carinho, levar o consolo, levar a amizade. Mas existe uma outra maneira também de nós fazermos a caridade, que é através das ações, das atitudes. E como nós podemos fazer a palavra, fazer a caridade através das ações? Doando um pouco daquela roupinha que está lá há mais de um ano no nosso guarda-roupa. Mas é tão bonita, é novinha, não usei nenhuma vez, ou usei uma vez sequer. Ela é tão bonita, não acha mais. Esses bordados já não acham mais, mas a gente não usa. Pode ser doada para fazer um brechó, um bazar, e render algum fruto para as obras assistenciais. Dedicar um pouco do nosso tempo num trabalho voluntário, ajudando nos serviços domésticos. Às vezes a gente acha que isso não é caridade, mas é assim, sabe por quê? Quando nós contribuímos para que a casa fique em ordem, nós estamos auxiliando aquela pessoa que está
a direção da casa. Porque muitas vezes a mulher, além de coordenar as atividades domésticas, ela ainda trabalha fora. Ela ainda tem que pensar no que ela vai fazer para o jantar. Ela ainda tem outras atividades. E nós nos acostumamos a quê? A chegarmos em casa, e aí? O jantar está pronto? Eu estou com fome, eu preciso sair. Por que nós não vamos lá ajudar? Por que nós não vamos procurar organizar, deixar tudo organizado, não deixar a toalha molhada em cima da cama? Por que nós não pegamos aquela roupa suja e colocamos no cesto de roupa suja, ao invés de irmos espalhando tudo pelo caminho? É um gesto simples, mas é caridade, porque isso demonstra amor, consideração, respeito pelas outras pessoas da casa. Praticar a caridade através de ações, ajudando uma pessoa deficiente visual a atravessar a rua, doando um pouquinho daquele tempo que sobra, ou que nem que ele não sobrar, mas aquele tempo que nós podemos dispor para ouvir uma pessoa que está precisando desabafar. Se nós fôssemos dizer todas as maneiras que nós temos de auxiliar as pessoas através das ações, nós ficaríamos aqui a noite toda. E esse não é o nosso foco, ficarmos a noite toda aqui. Mas muitas pessoas ainda podem pensar assim: mas eu não tenho tempo de fazer caridade. Porque a minha vida é muito corrida. Eu mal dou conta dos meus problemas. Eu mal dou conta dos meus afazeres. Mas, por essas espécies aqui de caridade, nós já percebemos que quem de nós não consegue um segundo para fazer uma prece para alguém? Quem de nós não consegue, durante um dia, falar uma palavra de alento, de apoio, de amizade a alguém? Quem de nós não consegue fazer uma atitude que possa ser útil ao seu redor? Se nós fizermos uma seguinte conta, se nós conseguirmos praticar um tipo de caridade por dia, ao final do ano são 365 boas ações. Nós paramos para pensar nisso? E às vezes, durante um dia, nós conseguimos fazer mais de uma boa ação. Porque o que nós levaremos quando partirmos daqui? Nem o nosso corpo. O nosso corpo, ele ficará aqui na terra, material que é. Mas nós levaremos uma mala. E o que será que estará naquela mala? As nossas atitudes, as nossas ações no bem e as nossas ações menos felizes também. A nossa bagagem estará recheada daquilo que foi a ocupação principal da nossa existência. E já pensou que alegria se nós pudermos levar uma malinha cheia de caridade, cheia de luz? Mais ainda, nós precisamos nos atentar que nós temos a caridade material e nós temos a caridade moral. A caridade material é essa que nós acabamos de dizer, quando nós dispomos daquilo de material que temos para aliviar o sofrimento, aliviar a dificuldade alheia. E não precisa ser muita coisa, porque às vezes existem pessoas que não conseguem doar muita coisa. Mas existem aquelas que já conseguem doar mais. O que vale é a intenção, o desejo de ajudar. Por isso,
todos se lembram da parábola do óbolo da viúva, né? Porque muitos estavam lá depositando grandes quantias e a viúva doou as únicas moedas que ela tinha para o seu sustento. E aí Jesus disse que ela doou mais do que qualquer um daqueles que o haviam feito. Então, não é a quantidade, mas é o amor que nós depositamos naquele gesto. E vocês já pensaram, se cada um de nós doássemos um pouquinho, como isso auxiliaria a dificuldade daquele que nada tem? Mas ainda existe a caridade moral. O que é isso? No Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos dizem, os espíritos, que a caridade moral consiste em suportarmos-nos uns aos outros. E que isso é o que menos nós fazemos na Terra. Quem discorda disso? Às vezes, nós gostamos dos nossos amigos, nos damos tão bem no nosso mundo social lá fora, mas não temos paciência com aquela pessoa dentro da nossa casa. Ou às vezes nós não conseguimos suportar aquela pessoa que pensa diferente de nós. Ou aquela pessoa que torce para o time diverso do nosso. Ou que gosta de um determinado estilo musical. Enquanto nós abominamos aquele estilo musical. Isso já é o bastante para nós não suportarmos. E quando nós não suportamos, nós geramos um sentimento de intolerância. Intolerância nada mais é do que falta de caridade, falta de amor. Então, a caridade moral é procurar não escutar aquela palavra de ofensa, é procurar não enxergar aquele olhar de desdém para conosco, é procurar compreender que aquele que nos fere, muitas vezes encontra-se em um processo de desequilíbrio emocional, é procurar compreender, é procurar desculpar. Mas ainda, a caridade, ela pode ser praticada para com os outros, como nós dissemos, para com os outros. E quem são os outros? E quem é o nosso próximo? Porque nós podemos falar para com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo são todos que estão ao nosso redor, independentemente da religião, independentemente do parentesco, independentemente de gostarem de nós ou não. O nosso próximo é a humanidade. Próximo também é o planeta. Quando nós jogamos lixo nas ruas, quando nós desperdiçamos a nossa água, quando nós maltratamos os animais. Próximo é tudo que está próximo de nós. Sejam seres animados, inanimados, sejam seres humanos ou não. Mas nós também podemos praticar a caridade para conosco. Mas como assim? Eu posso fazer caridade para mim mesmo? Sim, nós podemos. E como nós fazemos isso? Quando nós buscamos tudo aquilo que procura elevar o nosso espírito. Quando nós procuramos a leitura, o estudo, o trabalho no bem, o conhecimento, quando nós procuramos doar algo de nós,
Essa é a caridade para com o nosso crescimento moral. Mas também nós necessitamos fazer a caridade para com o nosso corpo físico, não só para com o nosso espírito. E assim, quando nós, por exemplo, somos diabéticos e não podemos ingerir açúcar, ou todo alimento que rapidamente se transforma em açúcar. E aí, quando nós seguimos esse tratamento, evitando aquilo que me faz mal, evitando aquela pimenta que também nós não podemos muitas vezes, mas que nós adoramos, evitando aquela carne gordurosa que é tão saborosa, mas que vai prejudicar o nosso colesterol, nós estamos praticando a caridade para conosco, porque nós estamos procurando aumentar a longevidade do nosso corpo físico e estamos procurando conservar a saúde do nosso corpo físico. Quando o médico passa um tratamento e nós seguimos rigorosamente, é caridade para conosco. Mas o que acontece na maioria das vezes? A gente sabe que não pode comer aquilo, a gente come. A gente sabe que precisa tomar o remédio na hora certinha, a gente não toma. Começa a tomar, melhora um pouquinho, já estou bom, não preciso mais. Quem aqui já se deu alta? Só eu? Então, a responsabilidade perante o nosso corpo é muito grande. Então, procuremos não maltratá-lo. Procuremos não maltratar o nosso corpo com as emoções doentias, com o ciúme doentio, com o egoísmo, com o orgulho, com o rancor. Às vezes alimentamos a mágoa, às vezes não conseguimos perdoar. E isso tudo é emoção em desequilíbrio que vai, uma hora ou outra, desequilibrar o nosso organismo, sendo falta de caridade para conosco. E a caridade, ela beneficia, em primeiro lugar, aquele que a pratica. Ela beneficia os outros, mas os primeiros beneficiados somos nós mesmos. E por que então nós resistimos tanto a abraçarmos, a nos enfileirarmos juntos daqueles que procuram levar o amor, a paz, o consolo, o equilíbrio aos que estão ao seu redor? Só que nós precisamos fazer algumas observações quanto à prática da caridade. Por quê? Às vezes nós achamos que por estarmos na casa espírita, por desenvolvermos algum trabalho, por ajudarmos alguém, nós já estamos cumprindo com os nossos deveres e com as nossas obrigações. Mas nós devemos sempre, quando praticarmos a caridade, termos um sentimento de humildade. Humildade porque devemos lembrar do que Jesus nos disse quando o jovem rico chega até ele e diz assim: bom mestre. Porque ele ia perguntar o que era preciso fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus nem deixa ele terminar a frase e diz assim: por que me chamas bom? Bom somente é Deus. Que sinal de humildade. Se Jesus, que foi o nosso modelo e guia, se foi o ser mais perfeito que já passou sobre a terra, disse que bom somente é Deus, será que nós temos o direito de nos acharmos melhores porque nós fazemos essa ou aquela boa ação? E uma outra observação que precisamos fazer
quando formos praticar a caridade, é o anonimato. O que é isso, anonimato? Vamos fazer a caridade silenciosamente, sem divulgação. Não precisamos falar para as pessoas que ajudamos isso ou aquilo. Como diz o Evangelho, que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda. Porque, afinal de contas, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é com Deus. Que nós não precisemos da aprovação das pessoas. Que não cultivemos o exterior, e sim o interior. Não importa se as pessoas vão gostar ou aprovar, o importa é o que a nossa consciência nos diz. Porque muitas vezes, nesse mundo em que nós nos encontramos, com todas as redes sociais que têm a sua utilidade e que facilitam muito a nossa vida, mas algumas vezes nós acabamos distorcendo a utilização das redes sociais porque nós exteriorizamos demais o externo. E aí nós colocamos uma publicação no Facebook, por exemplo, e se nós não atingimos 100 curtidas, nós já entramos em depressão. Ah, estou embaixo. Meu Ibope está baixo. Não que não seja legal, não que não seja saudável, mas o excesso, a dependência, o vício, nós precisamos ficar atentos a isso, porque muitos de nós já nos encontramos reféns dessas tecnologias. E uma outra observação. Essa daqui, não esperar o reconhecimento ou a gratidão. É fácil isso? Às vezes nós até falamos, eu não espero reconhecimento de ninguém. Mas no fundo a gente espera. No fundo a gente espera aquela palavra, no fundo a gente espera um sorriso, no fundo a gente espera um abraço. E às vezes nós fazemos também o bem já pensando no benefício que aquela pessoa pode nos proporcionar. Então, eu vou agradar, eu vou elogiar. Por quê? Porque depois vai ficar mais fácil quando eu for pedir aquele dinheirinho emprestado. Então, o que nós devemos cultivar quando praticamos a caridade? O desinteresse. Nós vamos fazer a caridade porque é o nosso dever de cristãos. Nós vamos fazer a caridade por amor ao Cristo. E uma última observação que nós podemos fazer em relação à caridade, que a caridade só é caridade quando existe o amor. Porque quando nós fazemos o bem, mas não colocamos o amor, quando fazemos o bem com o interesse, aquela atitude é uma boa ação que auxilia, mas ela não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é quando, além dos pensamentos bons, das palavras edificantes, das atitudes renovadoras no bem, a tudo isso seja somado esse sentimento nobre, a compaixão também, a fraternidade. Quando nós desenvolvemos junto com essas atitudes rumo ao bem, a empatia. O que é a empatia? É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sentindo a dor do outro. E aí?
por essa pequena exposição que foi apresentada a vocês, vocês acham que é possível nós praticarmos a caridade? É possível nós colocarmos a caridade no nosso dia a dia? Sim ou não? Eu sei que o ano já está terminando, porque praticamente estamos em outubro, e geralmente é no fim do ano, mais lá para a última semana de dezembro, primeira semana de janeiro, que nós fazemos o propósito para o ano seguinte. Mas fica o convite para nós colocarmos a caridade em prática agora, já, porque qual é o melhor momento para fazermos o bem? É agora, é nesse exato momento. É hoje, é nesse instante o melhor momento para nós auxiliarmos, para nós estudarmos, para nós nos transformarmos, para nós começarmos o tratamento, para nós fazermos o regime, para nós mudarmos os nossos hábitos de vida. Porque nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Agora é o melhor momento para perdoarmos, porque nós não sabemos quanto tempo aquela pessoa permanecerá no nosso caminho. Então não desperdicemos essa oportunidade que estamos tendo hoje, porque todos os dias a vida nos brinda com inúmeras oportunidades de aprendizado, de crescimento, de quitação de débitos, de melhoria. Que possamos assim, com essas atitudes, ficarmos em paz com a nossa consciência. E quando estamos em paz com a nossa consciência, nós espalhamos a tranquilidade e o amor para todos que estão ao nosso redor. Agora, para encerrarmos, em matéria de caridade, importante lembrar que para praticá-la não tem idade. Se você não sabe por onde começar, inicie no próprio lar. Se falta a você o tempo, pratique a caridade através do pensamento. Se falta a você o recurso material, você pode praticar ainda a caridade moral. Porque a caridade é paciente, é benevolente e deixa a todos contentes. A caridade é oração, é perdão e traz paz ao coração. A caridade de um grupo de pessoas ou a sós é a essência de Deus que existe em nós. Obrigada pela atenção de todos e muita paz. Obrigada, Michele.